Ora bem, boa tarde a todos. Estamos aqui nesta sessão transatlântica para ouvirmos o nosso colega, o professor Vítor Hugo, himself, que nos vai falar sobre, no fundo, o primeiro guia genuinamente FORMEC, e, portanto, que é um guia sobre, no fundo, os laboratórios, o guia para sistemas informatizados em laboratórios. O professor Vítor Hugo tem uma larga experiência em aplicação de sistemas informáticos a laboratórios, é inclusive um dos developers de um programa de validação de métodos e de cálculo de incerteza, e, portanto, esta sua larga experiência que vai partilhar connosco e que nos vai permitir que todos nós também ganhemos esta sabedoria que ele, no fundo, simpaticamente vai partilhar connosco. Esta questão das validações, das certificações, são, como todos nós sabemos, cada vez mais exigentes na indústria, transversalmente, e, portanto, também é bom que nós, académicos, saibamos transmitir essas questões aos nossos alunos, as coloquemos em práticas nos nossos dia-a-dias, nas assessorias que fazemos, e, portanto, é com muito gosto que vamos ouvir este tema que é extraordinariamente pertinente. Agradeço a todos os colegas que estão presentes, dizer-vos que as perguntas serão colocadas no chat e depois, no final, transmitiremos ao professor Vítor Hugo, e durante a sua apresentação, portanto, não terão um microfone. Devido ao número de pessoas envolvidas, pedimos desculpa por isso, mas tem que ser gerido assim. Portanto, professor Vítor Hugo, muito obrigado por estar connosco, e o palco é seu. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer a presença de todos, obviamente, mas um carinho especial aos membros do FORMEC por terem participado, por terem desenvolvido isso que, para mim, é uma realização, um guia de sistemas informatizados, é algo que denota aí na minha história aí uma preocupação minha de longa data, principalmente por ter atuado exatamente nas três frentes, atuado tanto nos laboratórios, quanto na gestão da qualidade, quanto na área de informática. E eu acho que realmente esse guia vai ser um diferencial, para ser aplicado nos laboratórios, para ser aplicado nas universidades, eu acho, na pesquisa principalmente, dada a grande confiança que a gente tem nessas máquinas, e essas máquinas, às vezes, nos deixam na mão. Então, eu gostaria de começar a apresentação citando, já que todos os que colaboraram diretamente para a formação desse guia, para a redação desse guia, trazendo a sua experiência, trazendo a sua colaboração, são pessoas que atuam em áreas diferentes, com visões diferentes, e que foi muito legal a gente ter conseguido trazer esta experiência para dentro do guia. Então, nessa apresentação, eu quero abordar 4 grandes tópicos, muito rápidos, motivação, a introdução, e principalmente o guia, que esses vai ser um pouquinho mais aprofundado, para vocês entenderem o que a gente colocou dentro desse guia, e por último, as conclusões finais sobre a abordagem da aplicação do mesmo. Então, começando por esse aspecto da motivação, acho que nós temos o primeiro ponto de criação e implementação do guia está relacionado à padronização para avaliação de sistemas informatizados. Olha, nós temos aí no mundo afora padronizações, por exemplo, para a validação de métodos. Nós temos guias de validação de métodos. Por quê? O que nós buscamos com a validação de método na metodologia? Nós buscamos a confiança no método. Então, veja, a validação de método
No início, ela tinha a mesma abordagem que nós temos hoje com sistemas informatizados. Cada um faz um jeito dentro do seu conhecimento, mas falta uma padronização. E o que motivou essa padronização? Então, primeiro, a influência direta, tá, com relação desses sistemas informatizados, de computadores, equipamentos que geram dados, com relação ao resultado, a confiança no resultado e a segurança no dado. Esses são os dois aspectos primordiais. Além disso, uma padronização nas atividades de auditoria e avaliação de laboratórios, ou de pesquisa, né, ou mesmo os privados. Porque, veja, nós não podemos depender que o avaliador, o auditor, dependa do nível de avaliação dele baseado no conhecimento que ele tem de informática para essa parte. Então, se nós não tivermos um documento capaz de padronizar isso, isso fica cada vez mais evidente e mais difícil de ser tratado. Obviamente, são exigências de diferentes normas de gestão da qualidade, a própria norma ISO, né, 17025, as boas práticas de laboratório, elas têm requisitos específicos quanto à garantia do resultado, quanto à avaliação dos sistemas informatizados. Então, como nós fazemos isso? Né? De uma forma padronizada. E o guia, principalmente por causa disso, ele se torna uma ferramenta de apoio para o que realmente é fundamental. Existem alguns guias, algumas normas que falam de software, né? Que eles falam de software. No entanto, eles são voltados muito mais para o desenvolvimento do software do que realmente a aplicação no laboratório. Principalmente a aplicação no laboratório com o sistema de gestão da qualidade. Se nós pegarmos, por exemplo, a parte de sistemas computacionais da própria BPL, ela fala, inclusive, do ciclo de vida do software. Mas, às vezes, o laboratório não desenvolveu o software. Por que ele precisa saber do ciclo de vida desse software? Né? Além de outras demandas para isso. Então, a nossa ideia fundamental para a motivação desse guia foi confrontar necessidade com praticidade. Não adianta fazer um guia tipo de N coisas, que eu vou te falar, eu vou conseguir a confiança, mas se ele não for prático, o laboratório, ainda assim, tem que fazer o seu resultado. O laboratório, ele tem que fazer seu ensaio, o laboratório tem que fazer seu estudo. Então, obviamente é importante, mas eu não posso comprometer a qualidade do ensaio em função da qualidade dos sistemas informatizados. Como eu falei para vocês, isso norteou o desenvolvimento. Para falarmos um pouquinho do guia, né, eu quero fazer uma introdução bem rápida. Eu quero que vocês olhem esse esquema aqui. Nesse esquema, nós temos o quê? Nós temos todas as relações que nós temos no nosso sistema informatizado. O foco, principalmente, que nós temos é: o meu software está funcionando? Né? O meu software está dando resultado direto, está dando resultado? Sim, está tudo bem. Não, peraí. O software ele tem uma relação direta com o usuário, né? Que, por sua vez, também o software tem uma relação com o sistema operacional onde ele está implantado. O sistema operacional não seguro, desatualizado, com as devidas ferramentas, ele é um problema do dado gerado por aquele software. Tá? Então, nós precisamos pensar no sistema operacional também, que, por sua vez, conversa com o meu hardware através de um outro software, que nós chamamos de drivers. Tá? Então, ele é um tipo de um tradutor para conversar com o hardware. Se essa tradução for errada, o meu dado, o meu resultado, o valor que está vindo do meu equipamento pode vir errado. Né? E, obviamente, o hardware, por sua vez, também é responsável pela garantia tanto da segurança. Tá? Nós temos aí algumas ameaças, novas ameaças, mas uma ameaça estrutural, por exemplo, que é o Spectre, né? Que ela tem muito mais a ver com hardware do que software, não é um vírus, mas é uma vulnerabilidade do hardware que pode ser explorado para quê? Para eu atingir aqui o software, para eu roubar esse dado, para eu verificar esse dado. Né?
E, obviamente, o hardware, dentro dele, ele tem pequenos programinhas para manter-se seguro. E como é que ele se mantém seguro? Através do seu BIOS, da firmware, que vai controlar as demais componentes. Portanto, uma firmware ou uma BIOS desatualizada deixa aberto novas formas de entrada para pessoas que querem explorar essas vulnerabilidades. Então, portanto, o nosso sistema informatizado e o nosso guia, ele olhou diretamente para esse esquema em todos esses tópicos, como nós podíamos atuar para que ele realmente pudesse ser da melhor forma possível para garantir a confiança, garantir a segurança do meu dado analítico. Tá? Começando, então, já direto com o nosso guia, com orgulho que nós falamos que o nosso guia já está disponível no site do Formec, é só vocês irem lá em publicações, já tem o nosso ISBN também disponível para vocês consultarem, tá? Então, basta você entrar lá no site e você vai baixar o guia completinho lá, a última versão, a última edição dele. A estrutura do documento que vocês verão, quando vocês baixarem, tem um preâmbulo com toda essa justificativa que eu já passei para vocês, o objetivo do guia, tá? Uma breve introdução, baseada também nesse esquema que eu falei para vocês, e por último aqui, antes de entrar no guia propriamente dito, um glossário, tá? Porque nós sabemos que nem todo mundo conhece informática profundamente. Nós tivemos que usar alguns termos, e estes termos nós aproveitamos para aplicar em algum glossário para que quem tivesse dúvida pudesse acompanhar. Então, uma coisa que vocês vão perceber no guia, muito importante, são as formas de aplicação de requisitos. Toda vez que você lê um requisito, a palavra deve, significa que esse item é essencial para a garantia dos sistemas informatizados. Ou seja, se eu não fizer esse item, realmente eu vou estar com um problema, né, ou de segurança, ou de garantia de confiança do dado. Preferencialmente, nós falamos, olha, você tem outra opção, não precisa fazer, mas se você fizer, é melhor, né? Seria adequado você realizar isso. Pode, na verdade, ele expressa uma alternativa ou uma permissão para que você possa realizar aquela atividade ou não de outra forma aplicada no requisito. E por último, é quando aplicável. O quando aplicável, se a condição que o quando aplicável está falando for atendida, então ele assume a característica de deve, tá? Então, quando aplicável, ele assume a característica de deve. Tendo essas formas de aplicação de requisito em mente, nós vamos continuar agora e eu vou passar um resuminho em cada uma das sessões que nós temos, tá? E explicando o porquê de cada uma dessas grandes solicitações. Começando pelo hardware, né? Requisitos gerais, uso e manutenção. Isso é uma coisa muito comum na área de TI, que nós fazemos a manutenção reativa. Nós só fazemos a manutenção quando realmente algo para, algo trava, ou algo não está funcionando adequado, o computador está lento. Então, pensando em hardware, nós temos que assumir também uma postura de manutenção preventiva. E aqui vale destacar que a própria 17.025 fala: computador é equipamento e tem que ser tratado como tal. Como se fosse um cromatógrafo, como se fosse um espectrômetro de massas, como se fosse uma balança, como se fosse um espectrofotômetro. Tá? Ele é um equipamento e ele está diretamente relacionado com o seu dado. E outro ponto importante é a instalação adequada. O local onde o computador tem que ser instalado, ele tem que ter condições para operar de maneira adequada. Quando você pega o seu equipamento, o seu cromatógrafo, você não vai ver a temperatura de trabalho dele, nível de umidade, né, que você precisa ter, as condições da instalação elétrica.
Às vezes, estabilizadores, lembrando que computadores mais novos não precisam de estabilizadores com algumas fontes, né? Mas a tua rede elétrica também tem que colaborar para isso, né? O seu ambiente não pode ser algo que pode afetar esse computador. Obviamente, segurança e manutenção, tá? Equipamentos sem manutenção apropriada têm que ser identificados e não utilizados, né? Isso a gente já faz com os equipamentos. Mas por que a gente não faz isso com o computador? Por que a gente não... Porque está na rotina nossa do dia a dia, nas nossas casas, né? E nós acabamos fazendo isso sem perceber. Nós damos essa liberdade de uso para ele, independente, e vamos bola para frente. Outro ponto importante é compatibilidade. Tá? Por que nós falamos da compatibilidade? O grande problema da compatibilidade do software com o hardware é que, por exemplo, imagine que seu equipamento ele gera, sei lá, 3.000, 4.000 picos cromatográficos em um minuto. Né? Então, já é um absurdo a quantidade de picos que está saindo por minuto no teu cromatograma. Ok? Mas a pergunta é, o seu equipamento é capaz de ler essas quantidades, não só de pico. Lembrando que o pico é composto por inúmeros pontos, inúmeros valores. Nós vemos um gráfico, o computador vê dados. Se ele for, como eu posso dizer, caso ele seja realmente o pessoal está falando que está dando eco. Caso ele realmente tenha problemas, tá? O que nós fazemos? Né? Como é que nós fazemos isso? Nós precisamos, principalmente, controlar, tá? Nós precisamos controlar que esse equipamento seja compatível com o outro, né? O equipamento de laboratório, ou compatível com o software que eu vou usar. Então, eu tenho que entender, eu tenho que reconhecer os requisitos mínimos do hardware. Tá? Obviamente, registros em identificação, o sistema informatizado tem que ser identificado, como eu falei, o equipamento, de forma única, associando aos seus componentes. Eu tenho ideia do que realmente eu posso rodar nele ou não. Tá? Pensando em equipamento, o próprio hardware, né, eu tenho que pensar que fornecedor adequado, tá? Fornecedor adequado, eu preciso ter esses fornecedores que me forneçam equipamentos apropriados para isso. Né? Preciso realizar a verificação dos requisitos mínimos quando chega o equipamento, se realmente ele está sendo atendido ou não da forma correta. Tá? Preciso ter procedimentos e registros para avaliar essa atividade. E, principalmente, eu preciso ter as evidências de que esse equipamento foi avaliado da sua chegada e que os requisitos mínimos para aquisição foram atendidos. Uma coisa que a gente tem que pensar muito bem é a manutenção externa, que ela é permitida apenas para empresas confiáveis e especializadas na área. Tá? E outra coisa, quando a gente faz essa manutenção externa, a gente tem que pensar também no dado que está sendo disponibilizado junto com aquele computador. Então, olha só, como eu falei para vocês, toda vez que eu tiver uma manutenção preventiva ou corretiva, eu preciso definir uma periodicidade e o registro das atividades realizadas. Assim como nós fazemos calibrações internas, assim como nós fazemos as manutenções dos nossos equipamentos de forma interna, né? Nós temos que fazer isso também com o computador. Mas o que nós vamos fazer com o computador? Por exemplo, nós podemos pensar até em avaliação dos HDs, dos hard disks, dos SSDs, né? Para verificar se eles estão com saúde. Vocês não sabem, mas existe um software no próprio HD que ele te informa como está a saúde dele, para que você não perca o dado, porque ele vai travar quando ele tiver uma saúde precária. Atualizações de hardware e manutenções simples incluem, então, verificação de disco, limpeza, troca de pasta térmica. Nós falamos, né, uma pastinha que vai em cima do processador,
que permite a troca de calor entre ela e o dissipador. Então, veja, eu preciso trocar ela pelo menos uma vez por ano. Por quê? Porque senão a temperatura vai subir e o meu computador vai travar. Tá? Backup é obrigatório toda vez, né? Quando sai um equipamento do laboratório, nós não fazemos uma verificação quando ele volta. Né? Nós não tiramos tudo que temos que tirar dele antes de ir para uma manutenção externa. A mesma coisa. Lembra que eu falei que o computador é equipamento? Pô, tem dado do meu cliente lá dentro. Né? Eu preciso fazer um backup também, porque existem manutenções que não tem retorno. Né? Realmente vai dar um problema maior, eu vou precisar trocar a máquina, não vou conseguir recuperar o dado. E aí? Se eu não fiz backup, perdeu tudo. Tá? Recuperação emergencial, principalmente avaliação e impactos, tá? E registro de perdas após uma restauração. O pior aconteceu, mesmo você trabalhando preventivamente. O que eu faço agora, né, para manter, né, para garantir que esses dados foram restaurados de forma adequada? Além disso, a continuidade dos trabalhos. Quais estratégias que eu terei para o registro seguro dos dados quando o meu sistema não tiver disponível? Quebrou o computador, chegou um monte de amostra no meu laboratório. Como é que eu vou guardar este dado no computador se eu não tenho um computador? Se o computador saiu fora do ar, existe uma segunda forma emergencial para isso? Será que eu criei um formulário para isso? E se eu criei um formulário, quando o computador voltar, o que eu faço com esse formulário? Eu passo de volta no computador? Então, são informações que eu preciso ter para quando eu tenho realmente esses problemas. Então, de novo, nós estamos agindo de forma preventiva. Manutenção externa, confidencialidade e integridade dos dados. Né? Toda vez que vem alguém externo ao teu laboratório, você não pede para assinar um termo de compromisso, um termo de confidencialidade. Por que a gente não faz isso quando a gente entrega todos os dados para uma manutenção externa? A pessoa não veio para o nosso laboratório. Foi o pior. Todo o nosso laboratório foi para uma manutenção externa. Todos os dados, todos os resultados. Né? Reinstalação periódica, esse é um dos recomendados que nós falamos, né? Preferencialmente. Você sabe quando você usa o computador e com o tempo ele começa a ficar lento? Sabe o seu celular, com o tempo ele fica lento? E o pessoal fala, precisamos formatar? Então é isso. Só que você não vai esperar ele ficar lento. Você não vai esperar cair o desempenho dele. O que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar e vai fazer isso de forma periódica, programada, para não atrapalhar o teu trabalho e não perder a eficiência e a garantia que o seu computador não está afetando o teu dado analítico. Tá? Lembrando que os hardwares, eles têm aquele programinha que chama BIOS e firmware, né? Tem que ser atualizados, portanto, para garantir a correta compatibilidade, em primeiro lugar, tá? Com os seus equipamentos, e a segurança. Por quê? Muitas das vulnerabilidades não são nem no sistema operacional, muito menos no software. Elas estão na BIOS, na firmware. Né? Então, essa segurança, os fabricantes geram novas BIOS, novas firmwares, para serem substituídas, tá, com o tempo, para que vocês consigam realmente, né, ter essa segurança e a garantia do seu dado. As atualizações devem ser realizadas por pessoal habilitado e devidamente autorizado, porque não é algo trivial fazer uma atualização de BIOS. Tá? Não é difícil, mas precisa ser tomados alguns cuidados, tá? Para que realmente não ocorra problema. Periodicamente tem que ser verificadas as novas atualizações no site do fabricante. O site do fabricante, de tempos em tempos, ele tem lá, ele coloca uma BIOS à disposição para vocês utilizarem. Tá? Indo para o próximo item, né? E agora exclusivamente tratando de segurança dos dados, estamos falando dele, o antivírus. Né? O antivírus
é necessário, mas às vezes nós aplicamos esse antivírus de forma errada. Quer ver um erro muito comum? O erro comum é utilizar nos laboratórios antivírus gratuitos. Você fala, poxa, por quê? Porque, primeiro, é ilegal. Porque não existe antivírus gratuito para empresa. O antivírus gratuito é para uso residencial, uso pessoal. Desculpe. Para uso pessoal. Tá? Por quê? Porque o antivírus para a empresa, ele é diferente. Tá? Ele tem uma característica diferente e ele compreende, por exemplo, o ambiente que vocês trabalham. Ele compreende o ambiente de rede que foi criado por vocês. Então, tem seguranças a mais que o antivírus residencial não tem. E, por isso, gratuito. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o antivírus atualizado e ativo nas máquinas que armazenam ou processam dados. As informações de vírus têm que ser atualizadas automaticamente. Eu trago para vocês aqui um número. Tá? No mundo, a cada minuto surgem 4 novas ameaças de vírus. Tá? Então, a gente fala que, no mínimo, diariamente você tem que atualizar esse banco de dados. Tá? Realizar verificações rápidas, tá? Que são aquelas? São aquelas cotidianas que nós fazemos aí no dia a dia, tá? Na maioria dos antivírus já tem isso, tá? E a completa semanalmente, pelo menos uma vez por semana você faz a completa, porque a completa ela vai gerar, ela também vai verificar os dados armazenados, os dados criados pelo software, e não só o ambiente como o sistema operacional, os softwares instalados, área de boot e coisas relacionadas. Tá? Relatórios e logs de atividades desses vírus têm que ser mantidos, normalmente todos eles têm. E o antivírus pode, né, hoje a maioria deles tem isso, eles incluem anti-spyware, anti-adware, anti-malware e firewall. No entanto, se o antivírus não cobrir essas funções, esses requisitos têm que ser aplicados com programas adicionais. Tá? Capacidade de remoção de malware, registrado as ações, tá? Principalmente quando necessário. Pegou um antivírus, pegou um vírus no teu computador, o antivírus agiu e removeu. O que aconteceu? Tá? Vamos registrar para ver o que aconteceu e principalmente avaliar o impacto. Não fazemos isso com a não conformidade? E com um vírus que entrou na tua máquina, que pode ter danificado os teus dados, danificado os teus projetos. Tem um vírus que é terrível. Ele não faz muita coisa, ele não parece que é uma ameaça muito grande. Mas ele muda todos os nomes dos seus arquivos, de Excel, de Word, de PowerPoint, PDF, ele muda para arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4, arquivo 5 e tira a extensão. Você não sabe o que aquele arquivo é. Você não sabe de onde ele veio. Você não sabe quem ele é. Então, esse é um vírus, por exemplo, que ele não vai fazer muita coisa. O dado está lá. Só que você nunca mais vai encontrar. Por quê? Perto de 15, 20, 30 mil de arquivos que você tem lá. Como é que você vai identificar um por um? Você teria que abrir todos, um por um, e dar o nome deles de novo, de volta. Tá bom? 5.3, o sistema operacional. Aqui vale não só o Windows, isso vale o Windows, Linux, macOS, BSOS ou qualquer outro. Tá? Então, quando nós falamos de sistema operacional, nós estamos falando da base aonde teu software vai rodar. Tá? Então, isso aqui tem que estar muito bem estabelecido. Então, para isso, primeiro, o sistema operacional tem que ser original. Segundo, tem que estar ativado, ele tem que estar vinculado com a Microsoft. Por que ele tem que estar ativado? Para você fazer as devidas atualizações. Não? Ou com a Apple, ou seja lá qual for. Compatibilidade com hardware, né? Lembra que eu falei dos requisitos mínimos? Então,
O meu sistema operacional também tem requisitos mínimos, tá? Que são necessários para ser atingidos, para poder rodar com segurança o meu software. Devem ser atendidos, tá? E os softwares instalados devem ser compatíveis com o sistema operacional. Eu já vi muitas pessoas que acabam utilizando emuladores, tá? Para rodar um software num sistema operacional que não é o original do seu sistema. Ou seja, você tem um Mac, né? Para você rodar um programa do Windows, você usa um emulador que está em desenvolvimento, que apresenta problemas para rodar o Windows para você poder rodar o seu software. Nós falamos, não, isso está errado. Né? Você tem que trabalhar dentro do sistema operacional dele. Se você precisa rodar um programa do Windows, tem que utilizar o Windows como sistema operacional base. Né? A edição operacional do sistema operacional tem que estar dentro do ciclo de vida oficial. Por exemplo, notícia: em outubro desse ano, o Windows 10 para de ter suporte. Se o Windows 10 para de ter suporte, significa o quê? Significa que eu não vou ter mais segurança no Windows 10. Por quê? Porque qualquer patch, né, de segurança, qualquer patch de atualização, qualquer fix, né, que eu tenha, né, qualquer programinha para consertar, ele vai deixar de existir. Então, se tiver um problema, este problema vai perpetuar, este problema vai continuar. Tá? Atualizações automáticas para o sistema operacional, a gente deixa sempre lá, tá? Não confundir versão com edição. Tá? Quando a gente fala em edição, estou falando Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 12. Tá? Versão, dentro da edição, eu tenho diferentes versões. Se você olhar lá no sisteminha, lá nas configurações, você vai ver que tem 23H2, 22H1, tá? E similares, tá bom? Os drivers, obviamente, têm que estar sempre atualizados. Fora isso, não devem existir conflitos, né? Quando você vai lá, tem o gerenciador de dispositivo, não pode ter conflitos, hoje é mais difícil de ocorrer isso. Normalmente, quando ocorre conflitos de equipamentos, lá no seu sistema operacional, significa o quê? Significa que realmente ele está com problema aquele equipamento, não é um conflito em si. Procedimento de manutenção preventiva tem que ser documentado. A restauração do sistema operacional requer verificação da integridade de arquivos. Por quê? O que o Windows vai fazer quando ele faz essa recuperação ou restauração? Ele apaga tudo. Ele tenta manter os seus dados, mas muitos arquivos, muitos programas são jogados fora. Ele restaura o sistema operacional, não o teu computador como um todo. Tá? E isso é uma informação extremamente importante. As restrições devem impedir acessos não autorizados a computadores com dados analíticos ou registros digitais. Né? Nós fazemos, nossa, né, ninguém pode acessar esse registro, ninguém pode acessar esse papel. Quando a gente chega no computador, a gente coloca o doc lá no documento lá na rede e todo mundo acessa. Né? Tá correto isso? Não. Né? Se eu tenho a restrição do documento físico, eu tenho que ter a restrição também do documento digital. 5.4, falamos dos softwares de bancada. O que são os softwares de bancada? Aqui nós chamamos de softwares tipo Office. É isso que a própria 17.25 acaba entendendo. O que é o pacote tipo Office? Tá? Nós estamos falando de planilha, banco de dados, editores de texto, tá? E são considerados validados, mas aqui vale a ressalva, o programa é validado, é considerado validado. O dado gerado por ele, o arquivo gerado por ele, não é. Uma planilha gerada, não é porque ela gerou-se num programa validado que a planilha está validada. Eu posso criar com fórmula errada, com equipamento errado e assim por diante. Autenticidade e licenciamento, então sempre a versão original, licenciada, com registro de compra. Tá? Atualizações devem ocorrer periodicamente, por incrível que pareça, pacote Office
também tem atualizações, tá, gente? Se você for lá, abrir lá, acho que se não me engano, em arquivos, forem no item contas, você vai lá no cantinho, você vai ver atualização do Office, por exemplo. Então você clica lá, ele vai atualizar o seu pacote Office. Controle de modificações, qualquer alteração do dado tem que ser registrado o autor, a data e, quando aplicável, justificativa. Por que nós colocamos quando aplicável justificativa? Porque para 17.025 só basta o autor e a data, né, com a devida modificação. E a justificativa ela é aplicada normalmente para quem faz DPL, tá bom? Uso de programa, né, se nós utilizamos complementos em Visual Basic for Application ou Python, que hoje é permitido por os pacotes Office, então, agora, isso deixa de ser o pacote Office e ele deve seguir o requisito do software, o requisito de software desenvolvido. Por quê? Porque tanto o VBA como o Python são linguagens de programação. E a tua planilha vai ter um programinha rodando dentro dela. Por mais simples que seja, ele ainda assim é um software. Tá? Controle de acesso, obviamente, os documentos devem ter restrição de acesso conforme usuários autorizados. Então, eu posso fazer essa restrição lá no sistema operacional, mas se eu não fizer lá, eu tenho que fazer por arquivo. Eu tenho que bloquear células com senhas, enfim. Proteção e segurança agora falando de planilhas, tá? As fórmulas têm que ser bloqueadas com senha, obviamente depois de ter sido verificada, permitindo alteração apenas nas células de entradas de dados. Verificação dos cálculos tem que ser documentados, os testes de exatidão, tá? Usando diferentes tipos de valores. Às vezes a tua planilha funciona muito bem com números grandes, né? Ou números inteiros. Quando você vai colocar um decimal, de repente ela começa a dar problema, né? Porque você fez alguma coisa lá para usar ponto, você usou vírgula e assim por diante, e aí você vai ter problema. Então é sempre bom testar com números grandes, com números pequenos, notação científica, se for o caso, tá? As fórmulas condicionais, né, aquelas se for isso, faça aquilo, né? O e, que é o operador lógico ou, né? Então, veja, tem que ser verificado com diferentes entradas, porque ele vai gerar diferentes caminhos. Se eu gero diferentes caminhos, obviamente eu tenho que verificar essas diferentes entradas. Tá? Validação de gráfico, pelo menos a conferência de valores inseridos antes da sua utilização, então verifica se o gráfico esperado realmente é o gráfico compatível com o dado que você colocou lá dentro. Tá? O uso do autocompletar, aqui então, isso aqui eu acho que nunca ninguém tinha falado, mas você não vai validar todas as células que tem fórmula, se você usou o autocompletar. Você vai discriminar que, olha, eu criei esta fórmula e o resto foi autocompletar. Eu só testo pelo menos mais uma para mostrar que a célula, realmente, o autocompletar foi correto. Né? Ele realmente está fazendo o cálculo que é para fazer. O histórico de versões, também registros devem ser mantidos após as modificações. E o relatório de validação. Eu tenho que documentar essa validação dessa minha planilha. Tem que ser feita de forma documental, tá? Com a aprovação do responsável. Ok? Continuando, então, banco de dados. O banco de dados ele é menos utilizado como pacote Office, mas ainda nós já vimos algumas empresas utilizando, que era, por exemplo, o Access, né, que o pessoal utilizava. Então, principalmente com Power BI, hoje você consegue também gerar isso, né? Então, toda vez que eu gero um banco de dados com essas ferramentas, eu preciso verificar algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer a inserção de um dado, realmente esse dado está lá no meu banco de dados? Se eu faço uma alteração de dados, a alteração feita lá na parte principal é refletida lá no meu banco de dados? Né? A exclusão de dados
Quando eu removo essa informação fictícia, realmente ele foi excluído do meu banco de dados? Né? E pesquisa e retorno. O que eu estou pesquisando está retornando da forma correta? Porque, de repente, eu estou procurando um dado, estou procurando um item, estou procurando um reagente, estou procurando um equipamento no meu banco de dados. Eu entro lá com uma pesquisa e falo, não tem. Então, beleza, estou tranquilo. Mas, se a pesquisa estiver errada, o meu retorno não vai ser correto. Tá? Testes de fórmulas e condicionais, aqui se aplica o mesmo da planilha. Tá? Então, a verificação de comandos lógicos, de cálculo, de formatação e expressões. E, obviamente, também registrar essa minha validação, essa minha documentação. Com relação aos editores de texto, esses são mais simples, mas ainda assim, eu preciso ter uma identificação e rastreabilidade, né, de quem é o autor, a data da criação e ou modificação, e, quando aplicável, a justificativa de alteração. Também controlar o histórico de versão dos documentos criados, principalmente os gerados para manter dados ou registros. Assinatura eletrônica, documentos exclusivamente digitais, devem contar com o mesmo mecanismo de assinatura eletrônica. Agora, se eu for imprimir e assinar, não há necessidade, ok? né, os demais softwares, esse sim. Então, aqui, nós colocamos aqui num guarda-chuva maior, né, todos os softwares. Não importa se o software foi desenvolvido para o laboratório, foi adquirido de forma independente, ou se ele foi contratado através, né, de uma empresa para desenvolvimento, todos os softwares têm que atender esse requisito, não importa a origem dele. Então, primeiro, considerar os requisitos mínimos do software, sistema operacional, framework, complemento e, obviamente, o hardware. Controlar a versão do software, né? Quais softwares foram produzidos, a numeração tem que ser acessível dentro do software, a gente tem que ver a versão do software. Tá? E cada alteração tem que receber um novo número. A validação tem que ser realizada no começo, obviamente, após modificações. Tá? Tem que ser validado antes de ser disponibilizada a nova versão, total ou parcialmente, aí vai depender da modificação realizada e conforme, então, essa extensão dessas mudanças. Então, a validação também é proporcional a o que foi modificado pelo software. Critérios de validação têm que ser estabelecidos por objeto ou por funcionalidade, né? Então, olha, aqui eu estou inserindo dados, uma funcionalidade. Ah, não, aqui eu estou verificando com esse botão, quando eu clico esse botão eu faço um cálculo. Então, aí, no caso, minha funcionalidade é um objeto que tem um cálculo, tá? Então, eu posso avaliar de forma individual cada uma dessas atividades, né? Verificação de cálculos, a mesma coisa das planilhas. Eu não posso, não é plausível eu ter um software que vai fazer contas dos meus resultados analíticos e ainda assim eu confiar cegamente nele. Ah, não, deve estar certo. Tem um programa, né, de matemático, de cálculo, que ele aplica uma função que deveria ser aplicada somente para dados contendo 50 elementos. 50 elementos. No entanto, o software, ele faz esses cálculos conjuntos que têm até 300 elementos. Ou seja, se seu conjunto de elementos for 51 e você confiar nesse software, ele vai te dar um resultado. Mas esse resultado é impossível. Por quê? Se você pegar o primeiro artigo desse matemático que gerou essa forma de cálculo, ele fala que esse modelo matemático que ele criou se aplica até 50 elementos. Acima disso, o resultado é confiável. Teste de funcionalidade, então, são expressões condicionais, operadores lógicos e, novamente, formatações visuais têm que ser testadas também para garantir que as suas respostas são positivas. Tá?
A análise de gráficos também verificar a exatidão dos gráficos, como nós fizemos lá com a planilha. Testes de operação, de inserção, eliminação, alteração e pesquisa de informações, como nós fizemos com o banco de dados. Como vocês podem ver, na verdade, o software, na verdade, ele tem essas características. Olha, ele tem a área de cálculo, que seriam as planilhas. Olha, ele tem a característica de banco de dados. Tá? Então, por isso, tão próximo dessas duas fontes. E, obviamente, relatório de validação do software, comprovando que ele funciona. Pô, Vitor, mas eu comprei o software no mercado, o software pronto, não tem como alterar. E eu percebi que o software tem um erro numa etapa dele lá. O resto está funcionando, mas naquela janela eu sei que dá erro. O que eu tenho que fazer? Então, nenhum dos guias ou nenhuma das informações anteriores falava sobre isso. No guia nós colocamos, olha, caso alguma funcionalidade apresente erro que inviabilize seu uso, mas não do restante do software, você vai enfatizar isso no relatório e você vai enfatizar isso no procedimento, no manual daquele software, que não pode ser utilizada aquela função. Por quê? Porque ela dá erro, porque ela está com problema, porque ela vai te dar um resultado errado. Perfeito? Então, veja. Então, a validação serve para isso, serve para mostrar isso. Tá? A aplicação do software agora, né? Então, eu tenho que executá-los, né? Esse software vai ser executado em diferentes dispositivos. E em algumas pessoas eu vou falar assim, não, você tem que testar em todas as máquinas. Não, não é necessário. Né? Se você seguir tudo que nós falamos até aqui, né? Você não precisa, se o software foi validado, você sabe que ele funciona. Se for atendido o requisito mínimo, não há necessidade de testar em todas as máquinas. Não faz sentido. Porque se a máquina atende o requisito mínimo, o software ele funciona desde que tenha aquele requisito mínimo. Seu sistema operacional está adequado, tá? O teu ambiente está adequado, o teu hardware está adequado. Acabou, você pode utilizar. Uma coisa extremamente importante, realmente, é a capacitação adequada no uso do software. Nós não fazemos a capacitação dos nossos funcionários nos nossos equipamentos, por que não fazemos isso no software? Né? Além disso, controle e identificação, né, dos registros de quem realizou as modificações no software. Como é que a gente faz isso? Segurança de acesso, então, às vezes, há necessidade de você ter uma segurança extra. Pode ser que você precise de uma assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, eu acho que isso já está bem definido, né? Não é aquela assinatura digital, não é aquela assinatura digitalizada, mas sim uma forma de identificação única e exclusiva daquele funcionário. Então, pode ser, por exemplo, e-mail e senha. Isso gera uma assinatura. Isso gera um rastro dentro do software que eu consigo identificar quem foi que fez aquilo. Tá? Mas sempre é bom deixar aqui destacado. Redes em nuvem, aqui eu quero deixar meu apelo. Todo mundo confia muito então, onde está teu dado? Está na nuvem. Onde que é a nuvem? Onde fica essa nuvem? Esse negócio é extremamente importante, porque pode ser um computador que não tenha nenhuma dessas seguranças que nós estamos falando. Tá? Então, aí, primeiro, a nossa infraestrutura de rede, aplicação de requisitos em todas as máquinas que processam ou armazenam dados dos analíticos. A máquina tem que ser segura. Tá? A máquina tem que ter todo aquele processo de manutenção preventiva. E se tratando de armazenamento externo, na nuvem, dados e software fora da instalação têm que ser protegidos contra ataques, malwares e perdas acidentais. Então, garantindo a confidencialidade e a integridade. Como é que eu consigo isso? Eu consigo, por exemplo, com a aplicação de certificações, que é o caso da ISAE 3402. Você fala, pô, Vitor, mas e se aplicar uma norma pedindo outra? Não, estou pedindo a norma. É uma das formas de certificação. Mas nós já fazemos isso. Material de referência, nós não fazemos de acordo com uma ISO? Ensaios de proficiência, não participamos de ensaios de proficiência de acordo com uma ISO? Então, o ISAE é uma norma de segurança para garantir que os dados na nuvem são seguros. Né? A avaliação, então, desses provedores, então, são empresas de armazenamento em nuvem,
sem certificação precisam passar por avaliação periódica e tem que garantir, né, contratualmente a segurança e proteção dos dados. Se a empresa não tem a certificação, então, obrigatoriamente, ela precisa ter uma forma de mostrar, não, você mandou o seu dado para mim, eu estou mantendo ele aqui seguro, está aqui as máquinas, está aqui a avaliação que eu faço de forma periódica. Tá? Backups. Isso aqui é uma unanimidade, porque isso está escrito na norma de forma muito clara, muito rígida. Né? Então, todo mundo faz. Né? Mas olha só, tem alguns pontos que a gente tem que destacar. Primeiro, backup. O backup não pode ser salvo na máquina que o gerou. Não faz sentido. Porque se eu tiver um problema na máquina, eu vou ter um problema no backup junto. Então, o dado original mais o backup, eles são, né, perdidos ao mesmo tempo. Backup em nuvem, também a ideia de requisito de segurança que nós falamos anteriormente. Mídias físicas. Ah, não, eu realmente vou colocar numa mídia física. Não importa o formato. Tem que ser armazenado em local seguro e distinto. Também para proteção contra desastre. Periodicidade. Aqui tem que ser proporcional ao volume de dados gerados. Nunca superior a uma semana. Nós tivemos que estabelecer esse período. Para quê? Porque já vi laboratórios, por exemplo, eu faço backup a cada 15 dias. Poxa, gente, mas pare e pensa um pouco. Eu vou perder, né? Vamos supor que eu fiz o backup, vou fazer o backup amanhã. Eu perco todos os dados hoje. Acabou com as minhas máquinas, deu um raio aqui. Eu perdi 14 dias de ensaio. 14 dias de dados. É seguro isso? Até uma semana eu já acho algo muito grande. Mas a gente teve que estabelecer um prazo aqui para dar um norte, né? Pelo menos esse é o norte inicial que nós temos. Automação de backup? Pode, né? É interessante principalmente para reduzir erro humano, tá? Desde que, obviamente, nessa automação gere os devidos logs. Tá? Os testes de recuperação também são importantes de serem realizados, tá? De forma periódica, para garantir o backup. Por quê? Porque amanhã ou depois você fala, putz, perdi meus dados. Ah, não tem problema que eu tenho meu backup. Você vai lá pegar o backup, o teu backup está com problema. Tua mídia física deu problema. A nuvem caiu. Ou você esqueceu de pagar o provedor não aceitou mais o teu backup. Mas você vai perder da mesma forma. Então, de forma periódica, você testa o seu backup. Tá? E descarte seguro dos dados quando for necessário para a eliminação de backups antigos. Tá? Ah, não, realmente agora está ocupando muito espaço, não vou precisar mais disso, eu tenho backup do backup do backup, então posso eliminar. Né? E, obviamente, manter o registro da documentação, as evidências de que o backup foi realizado de forma correta. Procedimentos e manuais, obviamente, né? Eu preciso ter disponível, no mínimo, os procedimentos descritos aqui no guia, que contemplam as atividades de manutenção preventiva e corretiva, aquisição e avaliação de hardware, segurança, validação de software e produtos de pacotes de escritório, planilha, banco de dados, editores, controle de rede e backup. Pelo menos isso eu preciso ter os procedimentos. Nos procedimentos deve ficar claro, né, a identificação dos responsáveis, né, que irão executar as tarefas relacionadas a esse documento. Então, veja, muitas dessas tarefas têm que ser realizadas por pessoas manualmente. Tá? Não tem como fazer automático. E aí, quem serão essas pessoas? Tá? Assim como na BPL nós temos o arquivista, né, nós vamos precisar ter alguma pessoa que tenha um conhecimento um pouco aí, que possa realizar essas atividades. Ou alguém contratado externamente para realizar isso de forma periódica. Tá? De novo, para garantir a segurança, confiança e integridade dos seus dados. Tá? Fora isso, registros. Tá? Nós temos que evidenciar todas as atividades requeridas. Tá? Para quê? Para mostrar que realmente a gente está fazendo. Isso é muito comum na gestão da qualidade, quando nós trabalhamos com gestão. Tá? Seguindo procedimentos internos, além de atender normas, leis, resoluções e documentos similares
quando aplicados, ou seja, eu vou evidenciar que aquilo que eu estava fazendo realmente é o correto. Por último, mas não menos importante, aqui os contratos, né? Quando a gente fala em contratos, eu estou falando de recomendações para contratos de fornecedores, tanto de software quanto de dados, incluindo a certificação ou declaração da validação do software, atualização da validação sempre que houver modificação do produto, acesso restrito ao servidor apenas a profissionais responsáveis pela atualização. Então, se seu dado não está na tua mão, no teu controle, né, e é um terceiro que está operando, como é que você faz para controlar isso? Além disso, a definição de processos para evitar perda ou alteração do software no servidor. Tá? Procedimentos claros para garantir a integridade dos dados. Quem vai prover esse tipo de serviço, realmente eu preciso que seja claro a forma como ele vai garantir essa integridade. Tudo bem? Métodos também para identificar e corrigir falhas no sistema. Isso é muito comum, principalmente para grandes provedores, né? Eles fazem rotinas de testes periódicos para evitar falhas de sistema. Tudo isso dito, então, chegamos agora à conclusão, para deixar um tempinho aqui para vocês fazerem as perguntas. Então, o que nós queremos trazer para vocês, né, sobre o guia? Primeiro, como nós falamos, nós abordamos de forma completa os sistemas informatizados. Nós pegamos todos os itens. Claro que tem muita informação aí, aliás, me coloco à disposição aí, como membro aí do grupo que elaborou isso, né? À disposição quando vocês tiverem dúvidas, né? Eu acho que é extremamente importante que a gente proteja os nossos dados. Como eu falei para vocês, no passado, validação de métodos foi assim. Eu acho que hoje nós estamos dando uma visão muito mais profissional, muito mais com cara de sistemas de gestão da qualidade para o controle dos nossos dados e sistemas informatizados. A aplicação parece complexa falando, mas ela é relativamente simples. São rotinas que nós deveríamos fazer normalmente não só nos nossos laboratórios, mas também deveríamos fazer isso também nas nossas casas, com os nossos computadores, porque isso realmente garante a segurança dos nossos dados. E principalmente a eficiência na garantia da confiabilidade dos equipamentos, softwares e segurança de dados. Ok? Pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a todos e me coloco aqui à disposição para quem quiser. Aqui estão os meus contatos. Se precisarem, fiquem à vontade de entrar em contato. Responderei com o maior prazer. Obrigada. Enquanto todos colocam perguntas, eu vou já fazer as minhas duas questões, que tenho mais, mas queria também. E são dois níveis diferentes, uma de hardware e outra de software. A de hardware, começando pela de software, tem a ver com a utilização de softwares livres como o LibreOffice e o Linux. Qual é a sua opinião sobre este tipo de softwares? Porque às vezes somos pressionados até sobre o ponto de vista económico para a utilização de software aberto, mas que por vezes não nos dá as garantias que uma Microsoft ou alguém nos dá em termos de validação dos programas. Eu acredito que o LibreOffice e o próprio Linux, eles têm uma garantia de sistemas operacionais. O Linux ele tem um problema de distribuição. Qualquer um consegue fazer a sua distribuição Linux. Então, nesse caso específico do Linux, é você pegar uma distribuição, tá? Uma distribuição oficial de Linux. Tá? Seria aquelas realmente fornecidas, apesar de gratuito, várias gratuitas, mas elas têm um devido controle para essa distribuição simultânea. Com relação aos pacotes Office, em geral, os gratuitos, ainda assim eles são controlados de uma certa forma.
De qualquer maneira, o Office eu vejo um olhar mais tranquilo. Por quê? Porque, segundo o guia, nós somos obrigados a fazer a validação da planilha que nós geramos, nós somos obrigados a trabalhar com banco de dados de forma correta. Então, nós vamos fazer uma validação dos arquivos que nós geramos. Ok. Outra das minhas questões tinha a ver com a ligação das máquinas. No outro dia, num laboratório, não queriam usar o Wi-Fi porque achavam que podiam comprometer os dados e, portanto, ainda queriam todas as ligações por fio, por Ethernet. Como é que vê esta questão? Como é que vê, por exemplo, quando somos empurrados pelos softwares específicos, pelos LIMS, para ligações específicas, para, no fundo, questões fechadas, quando são usados programas mais comerciais? Veja bem, quando você fala, eu já ouvi também exatamente essa afirmação. Não posso colocar meu computador em rede, né, por segurança. Não. Se você tiver todas as garantias, um sistema operacional adequado, um antivírus aplicado, uma rede segura, não faz sentido. E eu vou te falar por quê. Porque como é que você vai acessar os dados? Você vai pegar uma pendrive, mas essa pendrive você vai levar para outro computador. Se esse computador estiver contaminado, quando você voltar a pendrive para cá, você vai trazer o vírus junto. O teu antivírus não vai estar atualizado, não vai ter nada disso. Então, o que eu falo? Eu acredito que realmente, né, possam existir alguns casos muito específicos de computadores bem antigos, né, que não podem ser colocados em rede junto com o equipamento, porque o equipamento não vai funcionar de forma adequada. Né? Aí você precisa ter um aumento, e se eu não me engano a gente aborda isso, um aumento maior na sua forma de segurança. Ou seja, o antivírus, como é que você vai fazer? Você vai ter que atualizar todo dia ele com pendrive. Né? Mas você vai precisar de segurança. O dado produzido, independente de onde for, ele tem que estar seguro. Essa é a premissa do guia. Nós discutimos muito isso durante a elaboração. Né? Qual era o ponto de equilíbrio? O que era uma exigência muito grande e o que era o mínimo seguro para o dado. Se a gente pensa principalmente no sistema de gestão da qualidade, eu não posso nem pensar em ter um dado inseguro ou incorreto. Então, nesses casos específicos, onde realmente não pode pôr na rede, aí eu tenho que pensar em outros artifícios para garantir a segurança do dado. Porque não é porque ele não está em rede que ele está inviolável, ele está impossível de pegar um vírus ou algo do gênero. A menos que você gere o dado em papel. Ok. A Alice tem uma questão, a Alice Mosca, a nossa colega, primeiro que nos chama a atenção porque estamos a comemorar o Dia Mundial da Acreditação, é hoje, portanto caímos numa data fantástica, e a Alice pergunta sobre a validação de bibliotecas, as bibliotecas espectrais, as bibliotecas de massa, as bibliotecas até da Oxford, cristalografia, portanto, qual é a sua opinião sobre como é que podemos encarar essas bibliotecas e a sua validação? Olha, isso realmente é uma pergunta extremamente interessante. Por quê? Qual o grande problema dessas bibliotecas? Talvez a origem delas. Né? Então, bibliotecas muito bem estabelecidas de fornecedores, de acordo com o equipamento, eu não vejo problema. Tá? O grande problema é quando a gente compartilha as bibliotecas sem ter realmente a certeza. Então, talvez uma verificação, um material de referência certificado, para verificar se aquela biblioteca realmente está batendo para aquele determinado composto, ou para algum conjunto de compostos. Tá? Mas aí sai da área computacional e ela acaba entrando realmente na área do teste, do experimento mesmo. Então, a gente teria que realmente pegar um material de referência certificado, sabendo daquele modelo, e tentar aplicar para verificar se aquela biblioteca consegue realmente identificar aquele composto. Ok.
Filipe, o colega Pedro Alves levantou a mão, não colocando nenhuma questão. Achas que lhe podes dar o microfone? Sim, acho que sim, acho que não tem problema. Tudo bem, Vitor? Pedro Alves. O Pedro, consegue ligar a sua câmera? Enquanto o Pedro não está online, nós, por exemplo, na Europa, só estamos autorizados a usar servidores e coisas na Europa, devido à questão da proteção de dados, ou seja, por exemplo, quando utilizamos o Zoom ou qualquer coisa, o Zoom passa a atuar com servidores europeus, por uma questão de, se houver um problema, nós temos que processar alguém, não é? E temos que processar alguém na Europa, não é fora da Europa. E a legislação europeia obriga-nos a que toda a utilização de software exista em servidores europeus. Ok. Filipe, consegue dar o microfone ao Pedro Alves? Pedro, está aí? Eu não consigo abrir o microfone. Ok. Pedro, consegue escrever a sua questão no chat, por favor? Essa questão dos computadores antigos é interessante, porque no laboratório ainda temos um antigo equipamento que funciona, que tem 20 anos, mas funciona maravilhosamente e está num computador com o Windows 2000, que também funciona lindamente para o fim em vista. Claro que não está ligado a nada e, portanto, porque não cumpre já nada, mas no fundo é a única maneira de operar o equipamento é usar aquele computador, porque tem uma interface ISA e já está descontinuado, mas o equipamento é bom e custa muitos milhares de euros e, portanto, continuamos com esse compromisso de o não ter conectado a nada e, portanto, ter ali como isolado, porque já não cumpre os requisitos de segurança. Mais questões? Não sei o que é que vocês queriam perguntar. O Pedro tinha colocado a mão no ar. Não? Ok. Temos mais questões, por favor? Eu queria falar em relação aos sistemas, precisamente, de Ethernet, que funcionam para quase todos os sistemas de LCMS, ou tudo relacionado com a espectrometria de massa, que têm computadores que, como falaram, não estão ligados à internet por precisamente haver o risco de comprometimento desses dados originais. Era um bocadinho reforçar a questão e voltar a debatê-la. Uhum. Perfeito. Sendo bem sincero, realmente, a segurança do dado, né, ela independe, a segurança do dado, ela independe dela estar conectada à internet ou não. Né? Então, vamos pensar assim. Estar na internet pode ser uma ameaça a mais, mas não é a única. Nós não focamos só no vírus, nós não focamos só no ataque hacker. Talvez esse seja, por assim dizer, o maior demônio que a gente tem aí, né? O nosso maior medo realmente pode ser realmente a rede. No entanto, se o equipamento não for mantido com uma manutenção preventiva, o meu dado continua. Né? Veja, a segurança do dado continua localmente. Então, mesmo que eu coloque ele fora, ainda assim eu preciso ter algumas regrinhas para confiar nesse dado. Se eu não fizer um backup adequado, também eu não vou conseguir. Tá? Isso é muito comum. Eu também sou professor da universidade, então eu entendo que realmente existem equipamentos que a gente não consegue equipamento toda semana ou tem a liberdade dos laboratórios de poder adquirir mais e mais equipamentos novos, pegar a última versão, seria ótimo. Né? A gente vai nessas feiras que nós temos aí mundo afora, a gente vê cada equipamento bonito, dá uma vontade de comprar, mas a gente não tem verba. Mas, né,
ainda assim, a gente tem que garantir a segurança. Então, eu acho que o guia, ele também coloca isso. Então, acho que a rede, se ela não for aplicada na rede, nós temos outras alternativas, né, ou outros requisitos, ainda assim, para garantir e para manter o dado dessa forma. Ok. Ora bem, Filipe. Filipe, queres colocar a tua questão? Sim, posso colocar sim, bom, Vitor. Obrigado. Obrigado pela sua apresentação e por todo o seu trabalho na condução do guia. Na realidade, eu gostaria de pedir uma opinião sua, que você fizesse um comentário em relação à validação de planilhas de cálculo em que há o uso de Visual Basic, por exemplo, do VBA. Você considera que há requisitos adicionais, além daqueles que o próprio guia traz, na comparação, por exemplo, com uma planilha mais simples, em que não faz uso do VBA? Queria que você comentasse um pouquinho a esse respeito. Perfeito. Felipe, eu que agradeço a confiança aí desse trabalho que vocês passaram aqui, que a gente fez com muito carinho. Mas essa é uma pergunta excelente. Você perguntou para o cara certo, porque eu tenho um carinho muito grande por Visual Basic. O pessoal fala que Visual Basic é igual o catapora, que a gente pegava na infância, né? Porque realmente na minha infância, Visual Basic era a linguagem, aliás, o Basic, né? Era uma linguagem muito utilizada. Por ela ser simples e popular, fácil de se aprender, ela foi incorporada como ferramenta no Excel, não o Basic inteiro. Por isso que ele faz o Visual Basic for Application. Então, o Visual Basic for Application, ele é uma linguagem de programação baseada no Visual Basic. Portanto, quando você utiliza, você está fazendo um programa que roda por trás da sua planilha. Só para você ter uma ideia, quando eu atuei como consultor lá no Ministério da Agricultura, anos atrás, eu gerei uma planilha para eles com Visual Basic for Application, que corria, tá, a parte de calibração interna, verificando não só os resultados, mas verificando as datas de calibração. 30 dias antes de vencer a calibração interna da balança, da micropipeta ou da vidraria, do que fosse, ele olhava, sabia para quem que era, gerava um menu e enviava o menu pelo Excel. Né? Então, deixou de ser planilha. Isso aí já virou um software. Né? Então, quando eu vou fazer no Visual Basic for Application, por isso que a gente coloca lá, você vai tratar como um requisito de software. Então, você já não está mais no software de bancada, você vai no software desenvolvido, adquirido ou, né, contratado, por assim dizer. Então, essa a ideia. Mas eu adoro o Visual Basic, que hoje, né, com o tempo, a gente acaba sendo outras responsabilidades. Eu estou com um comichão para programar que você não acredita. Ok. Uma pergunta muito provocatória, porque temos muitos sistemas de segurança, mas depois às vezes caímos. Por exemplo, quando falam no backup, as pessoas depois querem fazer um backup na Google Drive ou qualquer coisa. Usam o Gmail e todos nós sabemos que isto são sistemas que não estão propriamente o mais seguros possível. Qual é a sua opinião sobre isso? Agora você me colocou em maus lençóis, porque todos os meus documentos pessoais estão no OneDrive. Então, eu não tenho como escapar dessa. Eu acho que para uso pessoal, beleza. Né? Para uso pessoal, ok. Para uso profissional, por exemplo, aqui na USP nós temos isso. O professor ele tem acesso a uma área, né? O Felipe sabe disso, né? E a gente consegue. Então, a gente tem o Gmail profissional, ok. Então, nós não temos limites, nem de tempo, nem de espaço, né? Acho que os limites são muito grandes, né? Até hoje não atingi, inclusive para o Google Meet, né? Então, veja,
profissionalmente já existe essa versão, né, do público. O grande problema é o laboratório assumir soluções residenciais como se fossem soluções empresariais. Né? Em alguns casos, aquele termo de compromisso que todo mundo fala, aceito. Então, lá tem algumas coisas que a gente não pode aceitar sendo empresa. Né? Então, a gente precisa pesar muito na balança o tipo de dado, o tipo de que nós estamos fazendo. Então, essa eu acho que é a principal ideia. Né? Apesar de nós, como eu falei do antivírus, é a mesma coisa. O antivírus, ele resolve o empresa? Tá, ele é uma maquininha, né? Não contra os grandes ataques que as empresas acabam sofrendo. Né? Então, os gratuitos, principalmente os antivírus gratuitos, são focados especificamente para uso pessoal, nunca para uso em empresas ou laboratório. Tenho uma questão do professor Nelson Silva, que agradece a sua intervenção e a sua transmissão destes conhecimentos e da partilha, e pergunta quem deve liderar o processo de validação do sistema informático num laboratório químico. Portanto, se é da exclusiva responsabilidade da unidade de garantia da qualidade ou se deve ser uma responsabilidade partilhada pelos analistas, pelos técnicos ou da unidade informática. Portanto, quem, na sua opinião, deve liderar essa questão no fundo, do processo da validação do equipamento, do sistema informático? Nelson, obrigado pela pergunta. O grande X da questão é que tudo recai sobre a garantia da qualidade. Né? Mas a gente tem que pensar, tanto na 17 quanto na BPL, ele fala o seguinte, não necessariamente a garantia da qualidade precisa ter o conhecimento técnico sobre tudo. Né? No entanto, ela vai coordenar as ações para que o guia seja seguido. Tá? Então, ela coordena, não executa. Quem executa sempre é quem tem mais capacidade. Então, realmente, eu acho que tem que ser um esforço conjunto da garantia com a informática e, obviamente, com a participação dos laboratórios, dos analistas, dos responsáveis pelo laboratório. Então, a implantação, assim como qualquer processo de gestão da qualidade, ele é um processo conjunto. Tá? Veja, por exemplo, o responsável pela garantia não precisa, em hipótese nenhuma, conhecer cromatografia, mas ele precisa entender quais os aspectos de análise estão envolvidos com aquela técnica que possam afetar a qualidade. É a mesma coisa para sistemas computacionais. Pelo menos essa é a visão que eu tenho hoje com o lançamento desse guia. Tá? Ora bem, deixe-me só ver. Temos aqui o professor Hugo, que também agradece e dá os parabéns. Que num projeto de investigação, como é que deve ser feita a segurança de informação? Ou seja, porque num projeto de investigação é tudo novo, pouco replicável e, portanto, não há sistemas muito tradicionais e que replicam procedimentos a funcionar. Cada projeto, como sabe, é novo. E como é que isso pode ser, como é que devemos lidar com essa segurança de informação? Extremamente importante essa pergunta. Realmente, quando a gente pensa na universidade, o cenário é outro. Né? Quando nós falamos em guia geral, né, principalmente focado para sistemas de gestão da qualidade, o ambiente, eu concordo contigo, que é um ambiente controlado. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que, inclusive, está saindo um artigo nosso agora, na revista Accreditation Quality Assurance, e nós demonstramos um dos grandes problemas da pesquisa, não só na universidade, mas a pesquisa em geral, que está relacionada com a crise
de reprodutibilidade na pesquisa. Então, nós entendemos que realmente são dois mundos à parte. Nós não temos um sistema de gestão da comunidade para se implantar hoje ipsilípedes, né, nas universidades, em relação à gestão da qualidade. Né? Precisaríamos, porque através desse artigo a gente consegue demonstrar que nós temos problemas que podem ser resolvidos não só com o cálculo correto, mas principalmente com a aplicação aí de requisitos do sistema de gestão da qualidade. Talvez em breve a gente precisa criar aí um novo guia aí para a aplicação de conceitos de gestão da qualidade em universidades. Para quê? Para a gente conseguir reduzir a crise de reprodutibilidade. E o sistema de informação ele acaba sendo, vamos dizer, um acessório a esse problema. É mais um ponto para a gente controlar. Né? Por exemplo, aqui no meu grupo, agora nós estamos pensando aqui em adquirir, a gente vai fazer uma sub-rede, uma rede nossa dentro da rede maior. Né? Talvez uma micro-rede aqui dentro, com os nossos computadores, com os nossos alunos, com o nosso desenvolvimento, para poder aplicar todas essas ferramentas. Então, veja, independente da universidade, a nossa intenção é montar um servidor interno, claro que isso tem um custo, um servidor interno nosso, para que a gente garanta essa segurança dos nossos dados aqui produzidos. Né? Então, realmente depende também da realidade das universidades também, obviamente, dos projetos. Mas eu sei que não é fácil, é uma outra realidade. Tá bom? Obrigada. A Clarissa Pires de Castro pergunta se haverá alguma iniciativa FORMEC para a implementação deste guia e, portanto, para que provavelmente possamos melhorá-lo. Eu diria que sim, que podia pensar nisso, mas que essa liderança será provavelmente do Filipe e da Alice Mosca. Sei que o professor Vítor Hugo se vai retirar por um período breve para um problema de saúde e, portanto, esperemos que corra tudo muito bem. E, portanto, talvez a Clarissa depois possa contactar ou com o Filipe ou com a Alice Mosca e ver se queremos fazer algum piloto. Não sei qual é a opinião do professor Vítor Hugo. Sim, eu acho que a gente tem que divulgar muito esse guia, porque eu acho que vale muito a pena. Tá? Eu acho que foi feito justamente para que ele seja utilizado, que ele seja um diferencial, que possa auxiliar não só o sistema de gestão da qualidade, mas também as universidades de maneira geral. Tá bom? Essa é a minha visão. Agora, não sei, Felipe, se você quiser complementar, fique à vontade, tá? Eu concordo, sim. Eu acho que pode entrar em contato conosco para a gente poder discutir como fazer isso, né? Viu, Clarissa? Deixar aqui o meu contato, o contato também da Alice, e a gente pode conversar assim, para desenvolver um pouquinho essa questão. Ok. O objetivo do FORMEC é mesmo esse, é potenciar, no fundo, as nossas capacidades, e eu mais agora apelo aos colegas que estão presentes, que trabalhemos todos em conjunto, porque nós, os chatos da qualidade, em português, chato quer dizer maçador, e portanto, se somos sempre apelidados, acham que nós somos muito maçadores, porque somos exigentes e queremos que tudo corra bem. Mas, efetivamente, é a conjunção de todos que conseguiremos que esta área vá um bocadinho mais para a frente. Esta iniciativa é muito importante sobre esse aspecto e, portanto, mais uma vez agradecer ao professor Vítor Hugo. Filipe, eu não há mais perguntas, não sei se o Filipe quer encerrar. Eu acho que podemos sim encerrar. Agradecer mais uma vez ao professor Vítor Hugo, ao professor Manuel, por ter conduzido aí esse webinar.
e informar a todos que, assim que a gravação estiver disponível, a gente deve disponibilizar no canal do YouTube do Formec. Bom? Professor Vítor Hugo, fomos os seus miseráveis, mas tentámos ser aplicados, e muito obrigado por esta participação. Eu não sei se Filipe, queres dar a palavra ao Ricardo ou à Alice? Alice, quer comentar alguma coisa? Ricardo também? Agora quem tem que falar é a Alice e o Filipe. Só agradecer ao Vítor pela excelente apresentação e pela iniciativa e por nos ter empurrado a todos para a realização do guia, porque sem o Vítor e sem a sua perseverança, dificilmente o guia teria saído nesta altura, teria demorado muito mais, com toda a certeza. Muito obrigada, Vítor. Imagina, só tenho a agradecer a todos vocês aí, os elogios aí, todas as colocações, agradeço muito mesmo, me coloco à disposição sempre, e já precisamos começar a pensar no próximo guia agora, hein? Esse foi o primeiro, mas tem mais aí. Está prometido. Caros participantes, há o mail da Alice e do Filipe que está no chat. Eles serão com certeza os líderes deste projeto de implementação, que podemos experimentar e implementar o guia que esta equipe fantástica elaborou com a coordenação do professor Vítor Hugo e melhorá-lo para a edição 2, para a V02. E, portanto, tem aí os contactos. Ok, muito obrigada. Filipe, podemos encerrar? Podemos encerrar. Obrigado, boa tarde aí para todos e até a próxima oportunidade. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, professor Vítor. Obrigado por tudo. Até mais, pessoal.